esse. Prefiro esse. Ali tá pegando? Bom, tribuna não pode usar, né? Você viu que tribuna não pode usar, né? Mas pergunta certo lá. Então, se tivesse, seria usado. Senhoras e senhores vereadores, boa noite. E boa noite a todos também que presentes aqui na sessão. Invocando a proteção de Deus, inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, e havendo número legal de vereadores, declaro aberta a 4ª sessão ordinária de 2015. Neste dia 3 de dezembro de 2015, determinando aos vereadores e vereadoras presentes que se mantenham em pé para fazermos a reflexão divina pela vereadora Silvana. Boa noite, vereadores, os que se encontram presentes nesta casa e os que nos acompanham pelo site e aos funcionários desta casa também. A passagem que eu irei ler está em Salmos, capítulo 36, versículo 13 ao versículo 7. A certeza da felicidade dos justos. Não te irrites por causa dos que agem mal, nem invejes aos que praticam a iniquidade, pois logo eles serão ceifados como a erva dos campos, e como a erva verde murcharão. Espera no Senhor e faze o bem. Habitarás a terra em plena segurança. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte. Espera nele e Ele agirá. Como a luz fará brilhar a tua justiça, e como o sol do meio-dia o teu direito. Em silêncio, abandona-te ao Senhor. Põe tua esperança nele. Está aberto o pequeno expediente. Peço à primeira secretária para fazer a leitura do Decreto Legislativo 1/2015 e do parecer da CFO sobre as contas do Executivo 2008. Pode ler. Eu estou esperando. Parecer inicial da Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto: prestação de contas municipais. Exercício 2008. Responsável: Newton de Oliveira. Análise da relatora. O processo de prestação de contas municipais do Executivo Municipal do exercício financeiro de 2008 foi autuado sobre o número 97.009, ano de 2009, no Tribunal de Contas do Paraná. No dia 15 de abril de 2014, o Tribunal de Contas emitiu parecer prévio número 156/2014, pela regularidade com ressalva das contas do exercício financeiro de 2008, de responsabilidade do gestor, senhor Newton de Oliveira. Após o referido processo, foi encaminhado a esta Câmara Municipal para o competente exame e julgamento conforme disposições constitucionais e legais. É sabido que o Poder Legislativo exerce controle político e financeiro sobre a administração pública. O controle político visa a fiscalização de atos relacionados à função administrativa e à própria organização dos poderes executivo e judiciário. O controle financeiro, por sua vez, é exercido pelo Legislativo sobre todos os poderes, inclusive sobre os atos que praticar, com o necessário auxílio do Tribunal de Contas, importando na realização de um controle externo da administração pública
o qual consiste na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes da Federação e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Em sendo assim, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária, sendo o dever de prestar contas verdadeiro princípio fundamental da administração pública. Constata-se, portanto, que a atividade desenvolvida pelo Tribunal de Contas não tem natureza legislativa, sendo órgão auxiliar do Poder Legislativo e funcionalmente autônomo, o que afasta qualquer relação de hierarquia ou de subordinação em relação a este. Trata-se de órgão de controle eminentemente técnico, ao qual compete fiscalizar o cumprimento das normas e princípios jurídicos que disciplinam a utilização dos recursos públicos. Convém ressaltar que o Tribunal de Contas pode desempenhar ainda atividade consultiva ao emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo chefe do Executivo, as quais serão, ao final, julgadas pelo Poder Legislativo, atividade de julgamento, ao apreciar as contas dos gestores da coisa pública, que não o chefe do Poder Executivo, podendo aprová-las ou rejeitá-las, e atividade sancionatória ao aplicar aos agentes que tiverem suas contas rejeitadas multa proporcional ao dano causado ao erário, bem como a obrigação de repará-lo. Feito este introito, ressuma que as contas chegaram à idilidade com parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, qual seja, parecer prévio número 156, ano 2014, Primeira Câmara, facilitando assim a apreciação e julgamento do plenário, que procederá à votação na forma regimental. O parecer prévio conclui pela aprovação com ressalvas das contas do Poder Executivo Municipal de Sertaneja, entendendo em sua análise que o município realizou despesas com publicidade em ano eleitoral em valor superior à média dos 3 últimos anos, a realização de despesas com publicidade no período de 3 meses que antecedem as eleições, e a terceirização indevida de serviços da saúde, contabilidade, assistência jurídica e administrativa. Portanto, estes foram os motivos pela ressalva posta nas contas em análise apenas para esclarecimentos, a Lei número 8.443, ano de 92, Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, explica que contas julgadas regulares pelo Tribunal de Contas significa que este órgão dará quitação plena ao responsável. Contas regulares com ressalva significam que o Tribunal de Contas dará quitação ao responsável e lhe determinará ou a quem que lhe haja sucedido a adoção de medidas necessárias à correção das improbidades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a ocorrência de outros semelhantes e contas irregulares. Temos 2 hipóteses. Havendo débito, o Tribunal de Contas condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida de juros de mora devidos, pondo ainda aplicar-lhe multa. B. Não havendo débito, o Tribunal de Contas aplicará ao responsável apenas multa. Sendo de natureza administrativa, a atividade desenvolvida pela Corte de Contas, quer se trate de controle a priori ou a posteriori dos atos dos agentes públicos, afigura-se evidente
que as decisões proferidas não são passíveis de restringir o âmbito do controle jurisdicional ou mesmo a aferição dos atos por ocasião do exercício do controle interno no âmbito de cada poder, pois independentes as instâncias. Mesmo porque a decisão do Tribunal de Contas Estadual não elide, significa não anula, eventuais julgamentos futuros e diferenciados a respeito de irregularidades levantadas, bem como de denúncias específicas. Neste sentido, temos que a competência constitucional do Tribunal de Contas, mero órgão auxiliar do Poder Legislativo, enquanto se adscreve a apreciação técnico-contábil própria do controle externo de fiscalização financeira orçamentária, não pré-exclui o julgamento político parlamentar e muito menos cognoscibilidade jurisdicional da legalidade e lesividade de atos subjacentes às contas aprovadas. Assim, ao apreciar as contas municipais, o Tribunal de Contas desempenha atividade consultiva, não havendo qualquer vinculação do Poder Legislativo ao seu parecer, o qual realiza um julgamento eminentemente político. Assim sendo, peça opinativa, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná não vincula o pronunciamento posterior desta Câmara de Vereadores. No caso específico das contas do Executivo de 2008, o parecer da Corte de Contas somente não prevalecerá por decisão de 2/3 dos membros desta edilidade. Artigo 232 do Regimento Interno desta Casa. Pois bem, no obstante o fato do Tribunal de Contas do Estado, após contraditório apresentado pelo ex-gestor do Executivo Municipal, ter aprovado as contas com ressalva, divergimos do entendimento daquele órgão, haja vista presente e ilegalidade. Foi apurado pelo próprio Tribunal de Contas que houve gasto acima da média dos últimos 3 anos com publicidade em ano eleitoral, bem como gastos com publicidade nos 3 meses que antecedem as eleições. Desta forma, evidente a infração à Lei Federal número 9.504, ano de 2007. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 6º, nos 3 meses que antecedem o pleito. B. Com exceção da propaganda dos produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Inciso 7. Realizar em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos nos 3 últimos anos que antecede o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição. Constatado a infração ao disposto acima, deve o gestor ser penalizado. No presente caso, foi constatado a despesa legal com publicidade e, desta forma, não resta alternativa senão a punição do gestor e com a desaprovação das contas e demais penalidades cabíveis. Outra irregularidade constatada é a terceirização irregular do serviço de saúde, contabilidade e assistência jurídica e administrativa.
o Tribunal de Contas entendeu por bem converter a referida irregularidade em ressalva, com base no concurso público realizado pelo município de Sertaneja no ano de 2010. Ocorre que as contas em análise são referentes ao ano de 2008, o concurso somente veio a ser realizado no ano de 2010. Ainda, o Executivo Municipal foi condenado pelo Tribunal de Contas por meio do processo número 238.366, ano de 2006, e autos 543.731, ano de 2007, acordão 559, ano de 2008, a realizar o concurso e reduzir os cargos comissionados e terceirizados e provê-los por meio de servidores efetivos no prazo de 60 dias. O prazo para o cumprimento do acordão expirou no dia 2/12 de 2008, mas, segundo informações do Tribunal de Contas, nos autos de prestação de contas de 2008, informa que o concurso foi realizado apenas no ano de 2010. Existe também no âmbito do Tribunal de Contas o pré-julgado número 6, que define critérios para terceirização dos serviços de assistência jurídica e contábil, vedando expressivamente a terceirização, sendo necessária assessoria jurídica do município ser exercido por servidor efetivo. Desta forma, divergimos do parecer opinativo do Tribunal de Contas e, neste tópico, também entendemos que a irregularidade persistiu por mais 2 anos, devendo as contas de responsabilidade do ex-prefeito municipal, senhor Newton de Oliveira, do exercício financeiro de 2008 ser desaprovado. Assim é o relatório e o parecer da relatora. Análise da presidente e vice-presidente. Aí eu quero declarar só o seguinte, que nessa comissão são 3 pessoas, a relatora sou eu, vereadora Silvana, a presidente é a vereadora Maria Lúcia e o vice-presidente é o vereador Cido. Vou dar continuidade agora. Análise da presidente e vice-presidente. Em que pese a análise da relatora do processo, que de forma bem fundamentada divergiu do entendimento do Tribunal de Contas e entendeu que as contas em análise devem ser desaprovadas, também pedimos vênia para divergir da posição defendida pela nobre relatora. Após a apurada análise das contas do exercício financeiro de 2008, corroborando com o parecer prévio número 156, ano de 2014, Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Paraná, entendemos que as contas em análise devem ser aprovadas nos exatos termos do parecer da Corte de Contas. Veja-se que, apesar de existir mero erro formal na execução orçamentária, com despesa de publicidade em ano eleitoral, tal fato já restou demonstrado e comprovado que não causou qualquer dano ao erário, sendo inclusive rechaçado pelo Tribunal de Contas Tribunal de Contas do Estado, que aceitou os argumentos do ex-gestor e aprovou as contas do exercício financeiro de 2008. Em relação à terceirização de serviços também acompanhados integralmente aos argumentos do Tribunal de Contas, frisando apenas que não houve qualquer dano ao erário, e que todo o serviço contratado e cada valor gasto com a terceirização foi necessário e revertido em benefício para a população. Desta forma, divergimos do entendimento da relatora e acompanhamos o entendimento do Tribunal de Contas e opinamos pela aprovação das contas do ex-gestor, responsável pelas contas do exercício financeiro de 2008, senhor Newton de Oliveira. Conclusão. Diante do exposto por maioria de votos, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Sertaneja, nos termos do artigo 231 do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolve emitir parecer pela aprovação das contas do Executivo Municipal de Sertaneja,
referente ao exercício financeiro de 2008, de responsabilidade do senhor Newton de Oliveira. Determinar a intimação do senhor Newton de Oliveira, responsável pelas contas municipais do exercício financeiro de 2008, para que, se assim desejar, apresentar manifestação no prazo de 10 dias, contados do recebimento da intimação, pessoalmente ou por meio do seu procurador, devidamente constituído nos termos do artigo 231, inciso 4º do Regimento Interno. 3. Concomitantemente, determina a expedição de edital de intimação a ser afixado no edital da Câmara Municipal de Sertaneja, com prazo de 10 dias. Sertaneja, 19 de maio de 2014, Maria Lúcia Telato da Silva, presidente, José Aparecido de Paula, vice-presidente, Silvana Pirolo Germanos Vila, relatora. É só. E nada mais havendo, está fechado o pequeno expediente, está aberta a ordem do dia. Consta para a deliberação a seguinte matéria: Projeto de Decreto Legislativo 1, julgamento da conta do exercício de 2008. Em cumprimento ao artigo 132, parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno e artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, solicito a verificação de quórum. Anete Andrade Frederico. Presente. Elza Maria Sena de Almeida. Presente. Ismael Serafim Tavares. Presente. José Aparecido de Paula. Presente. José Carlos Pardinho. Presente. Maria Lúcia Telato da Silva. Presente. Silvana Pirolo Germanos Vila, presente. Valdecir Carlos Martins. Presente. Valmir Martinez Ortiz. Presente. Antes de entrar em votação, em relação à decisão com relação ao requerimento 91, eu quero esclarecer que, segundo o regimento interno, no seu artigo 199, a votação do decreto legislativo que aprecia o parecer prévio do Tribunal de Contas é realizado com votação secreta. Previsto no artigo 199, que dita o seguinte: o processo de votação secreta será utilizado nos seguintes casos. Item 1. Na deliberação do decreto legislativo sobre parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas municipais. Pela ordem, senhora presidente. Sim. Como autora do requerimento, do requerimento 091, que foi solicitada a votação aberta e nominal, eu respeito a sua decisão, tenho conhecimento do regimento interno, mas eu gostaria que fosse registrado e constado em ata os meus protestos quanto à decisão de Vossa Excelência pelos seguintes motivos. Primeiro, fere a Constituição Federal quanto ao princípio da simetria. Segundo, está contrário à decisão do Supremo Tribunal Federal que, no mandato da Segurança, número 33.908 do Distrito Federal, determinou votação aberta em caso semelhante no Senado Federal. Terceiro, fere o artigo 25, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município. Quarto, está também contrário ao parecer jurídico da Câmara Municipal de Sertaneja, que, quando eu formalizei o requerimento, eu solicitei o parecer do jurídico e que opinou pela votação aberta. Quinto, não atende também o requerimento número 091 de 2015 de minha autoria, que foi aprovado pelo plenário dessa Casa de Leis, que, em processo igual ao feito pelo Senado Federal, aprovou a votação aberta para esta votação. Então, eu gostaria que isso fosse constado em ata. E, por fim, faço minha as palavras do jurista Paulo Bonavides. Não existe cidadania na escuridão do voto secreto. É só, senhora presidente. Eu só quero lembrar, alguns já participaram em relação à sessão da Câmara, e já não é segredo para ninguém que não pode haver essa manifestação. Então, vocês se contenham, por gentileza. Se contenham, não se manifestem. Porque eu não quero tomar uma atitude drástica com relação à atitude em auditório. Por favor. Mais uma vez, meu senhor, mais uma vez eu peço que haja respeito, porque eu vou suspender a sessão em relação a isso e vou ter que tomar uma atitude mais drástica.
Eu vou suspender a sessão por alguns minutos. Suspender mesmo, tá certo? Não pode falar, não pode se manifestar, é só aqui, ó.
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Cumprimentando aí só. Sim. Estou por dentro de tudo, presidente. Sim. Nós aprovamos, na terça-feira, né, o requerimento da nova vereadora Anete, aonde mostra a transparência do voto no voto aberto. O mesmo exemplo que aconteceu em Brasília, né, 53 senadores votaram para permanecer um cidadão que mantém preso e 9 votos a favor dele. Então, a nossa esperança seria o voto aberto, né? Aprovado por 7 votos a 1, né? Com todo respeito ao novo presidente, né? Estava nas suas mãos, presidente, né? Para deferir ou indeferir o voto aberto. Mas, infelizmente, o voto vai ser secreto. Porque o voto aberto, ele mostra mais transparência e a população, com certeza, que veio sair para isso aqui. É só isso, obrigado. Pela ordem também, dona presidente. Sim. Gostaria de falar do requerimento. Primeiramente, boa noite a todos, amigos e amigas aqui presentes, os amigos e amigas que nos acompanham pelo site da Câmara. Bom, como foi falado, bem dito, né, pela autora do requerimento, vereadora Anete, também o nobre vereador Pardinho, cada vereador aqui, ele já tem o seu voto. Então, se ele fosse aberto, demonstraria mais transparência à população. Não tem segredo, cada vereador que vai votar ou secreto ou aberto, já está certo do seu voto. Eu, se fosse aberto, a minha argumentação está aqui. O meu voto, que eu ia votar, está aqui. Então, eu acho que o Senado, ele mostrou transparência. O Senado também era secreto. Então, quando esse requerimento foi feito pela vereadora Anete, que 7 vereadores votou favorável, que foi dirigido a presidente da Câmara, a presidente, no seu mandato, ela tem autonomia de dar o seu parecer favorável ou não. Só que também a presidente poderia fazer o que o Senado fez, que foi transparência. E a partir do momento que o jurídico dessa casa, o advogado dessa casa, deu um parecer que poderia ser aberto, a presidente poderia sim, poderia ter acatado o jurídico da Câmara. Porque a presidente, ela não está fazendo coisa sem mais, sem menos, mas está fazendo coisa baseada com o jurídico. Então, eu acho que hoje foi demonstrado aqui no município de Sertanejo que realmente não tem transparência. Eu acho que cada vereador aqui sabe do seu voto, sabe da maneira que vai votar. Então, eu, quando votei favorável terça-feira passada o requerimento, ainda falei. Não estou preocupado se a presidente vai acatar ou não vai, porque já sabia da decisão. Mas demonstrou um gol contra. Um gol contra porque, a partir do momento que foi feito o requerimento, eu acredito que a presidente deveria ter acatado a maioria dos vereadores e colocado o voto em aberto, porque isso aí tem apoio jurídico. A presidente não ia fazer por conta própria. Então, eu acho que, infelizmente a população que se faz presente aqui, que nos acompanha pelo site, mais uma vez, sai triste porque não teve essa transparência. Independente, que nem eu acabei de falar. O voto aberto ou não, cada vereador tem seu voto. Então, isso aí, eu acho que só ia demonstrar transparência. É só. Deixa eu só estar esclarecendo com relação à situação. Segundo o capítulo 7º do artigo 240, com relação à reforma ou alteração do regimento interno, diz no seu artigo 240 que o regimento interno só poderá ser reformado ou alterado mediante proposta da mesa executiva ou de 1/3 dos vereadores. Contas como essa já estavam previstas para ser aprovadas, passar pela Câmara há alguns meses. O vereador ele tinha total
liberdade de estar entrando nessa casa com um pedido de que fosse aberto os votos, seja qual for o projeto. Eu, pessoalmente, sou favorável ao projeto ao voto aberto, os vereadores têm consciência disso, que eu mesmo falei hoje durante o dia que eu gostaria que, por mim, tudo bem, tranquilo ser aberto, porque eu também não tenho nada para esconder. O detalhe é o seguinte, a minha preocupação real é em seguir o regimento interno. Agora, se o vereador se achar no direito de repente, entrar com mandato de segurança contra isso, e o juiz decidir que seja anulado essa votação e seja aberto, consequentemente aberto, estarei seguindo com muita tranquilidade. Então, o que eu quero dizer aqui, que esse tipo de situação, sinceridade, não me intimida. Por quê? Porque eu simplesmente quis fazer de acordo com o regimento interno, que é o documento da casa. Como eu já falei com a vereadora Anete hoje durante o dia. Então, vocês fiquem à vontade. Eu estou realmente seguindo uma proposta do regimento. Estou tranquila e eu gostaria de estar seguindo com a sessão. Presidente, desculpa a altura. Eu peço uma parte. A senhora citou o meu nome. Por favor. Eu não sei se a senhora tem direito à parte numa sessão como essa. Mas o meu nome foi citado. Perguntando se a senhora tem o direito, a senhora vai usar a sua parte. Não sei se o presidente pode dar parte. Eu tenho que seguir a sessão, vereadora. Eu sinto muito. Convido os senhores vereadores José Carlos Pardinho e Silvana Pirolo Germanos Vila para fazerem a verificação da cabine de votação da urna e a conferência das cédulas de votação que estão dispostas sobre a mesa. E ali dentro também. Tudo certinho? Certo? Eu vou ser a primeira. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Silvana, que faça a chamada nominal das senhoras e senhores vereadores para procederem à votação ao projeto de decreto legislativo 1 de 2015. Anete Andrade Frederico. Pode explicar. Quer que eu explique? Explicar como que é a cédula? Bom, só para levar conhecimento aos vereadores e os que se encontram aqui, a cédula, a forma que ela foi redigida, está da seguinte forma: cédula de votação, projeto de decreto legislativo PDL 01/2015, prestação de contas do Executivo, exercício de 2008. Aí nós temos o primeiro quadradinho, tá? Que nele consta
Aprovo as contas do Executivo. Voto sim ao projeto de decreto legislativo. O segundo quadrado, reprovo as contas do Executivo. Voto não ao projeto de decreto legislativo. Observação. O projeto de decreto legislativo 01/2015 acolhe o parecer do Tribunal de Contas Paraná, que recomenda a aprovação com ressalva às contas do Executivo 2008. O próximo vereador é Elza Maria Sena de Almeida. Vereador Ismael Serafim Tavares. Luciano, eu peço, por favor, sem manifestação, tá? Vereador José Aparecido de Paula. Vereador José Carlos Pardinho. Vereadora Maria Lúcia Estelato da Silva. Vereadora Silvana Pirolo Germanos Vila. Vereador Valdecir Carlos Martins. Vereador Valmir Martinez Ortiz. Ô, Luciano, se você persistir, eu vou pedir para que você se retire dessa sessão, desse auditório.
Convido os vereadores José Aparecido de Paula e a vereadora Anete Andrade Frederico para proceder à escrutinação dos votos. Não, você vai falando, depois a gente... Não, 5 reprovas. Projeto de Decreto Legislativo 1/2015 obteve o seguinte resultado: 4 votos favoráveis e 5 votos contrários. Portanto, as contas do Executivo Municipal estão reprovadas. Nada mais havendo, sobre a proteção de Deus, aprovada. Nada mais havendo, sobre a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão. A todos, muito obrigado e boa noite. As contas foram 4 votos favoráveis e 5 contrários. Então, portanto, ela está aprovada, porque teria que ser 6 votos contrários. Segundo o artigo 233, inciso 1º, a linha A do Regimento Interno, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária para a votação do projeto de decreto legislativo em segundo turno para o dia 9/12, às 20 horas.